Ei, profissional, gosta de futebol? Então presta atenção. Caco da Mota aqui contigo no meu canal do YouTube para falar da decisão do Campeonato Gaúcho de 2022. Grêmio e Ipiranga na Arena, 4h30 da tarde desse sábado. Grêmio muito próximo do pentacampeonato. Será que o Ipiranga pode tirar este título do Grêmio? Já já falo sobre isso, porque tem mudança no ataque do Grêmio e provavelmente uma mudança só para esse jogo, hein? Tem novidade e que deve repercutir até mesmo na forma do Grêmio jogar. Muita gente cobrando, eu inclusive, o Grêmio podendo ser mais propositivo, jogar mais para frente, não tão reativo, apesar da defesa estar indo muito bem. E olha que legal, Jeromel pode ser o único pentacampeão deste grupo se o Grêmio confirmar esse título. Falo disso, falo também da importância, uma fala espetacular do Jeromel a respeito de como que ele, aos 36 anos, está ajudando os garotos do Grêmio. Pelo lado do Ipiranga, o Luizinho Vieira tem aí praticamente elenco completo. E aí, acredita que possa sim, motivado, reverter essa situação. Vamos falar disso também, da visita de Rafael Sobis. Colorado, não é mais jogador, esteve no vestiário, falou com o Luizinho Vieira, com os jogadores, ele é natural de Erechim, está torcendo pelo Ipiranga, claro, por dois motivos. Primeiro pelo Ipiranga e depois por ser colorado, não quer que o Grêmio seja pentacampeão, é óbvio. Bom, antes que eu descasque todos esses assuntos da decisão, quero te pedir aqui encarecidamente para te inscrever no meu canal. Te inscreve agora aí no canal, aperta ali onde é para inscrição, para acompanhar os meus vídeos de futebol, dupla Grenal, outras equipes do Brasil também estou repercutindo aqui. Terei matérias especiais sobre as seleções da Copa do Mundo, do Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Libertadores. Tem coisa bem legal. E para construir isso eu preciso da tua ajuda. Porque quanto mais inscritos, mais o YouTube vai oferecer os meus vídeos, vai destacar ele para que outras pessoas estejam aqui, como você nesse momento está vendo este vídeo. E espero que esteja gostando, então já dá o teu like aí e vamos adiante. Primeiro assunto, time do Grêmio para decisão contra o Ipiranga de Erechim. A novidade, Ferreira deve ser a novidade. Porque ele teve desconforto, teve problema muscular, na verdade, sentindo um pouco do pubis, que é uma região complicada, mas ele volta porque estava suspenso. Lembra? Foi expulso no Grenal, naquela confusão com o Bruno Mendes, não pôde jogar o primeiro jogo da decisão contra a equipe do Ipiranga. Volta para o time do Grêmio. Diego Souza, com desconforto muscular, uma ruptura ali muscular, algo que possa estar ainda cicatrizando, é arriscado que comece o jogo, apesar de estar à disposição, tá ali. Mas o Roger certamente vai poupar o Diego Souza e aí vai fazer uma mudança que muda um pouco a estrutura do time, na minha opinião. Depois eu quero saber a tua, coloca aí nos comentários. O Grêmio está muito bem defensivamente. Em 8 jogos o Roger teve aí 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Apesar dos 3-0 para o Inter, ele perde para o Inter na Arena, né? Um jogo do tamanho do que o Grêmio vai enfrentar no mínimo na Série B e até maior, né? Um jogo de nível de Série A, mesmo o Grêmio estando na B, é um jogo de grande confronto. E o Mirassol, o Grêmio foi eliminado por 3-2 contra o Mirassol. São as derrotas do Roger. O histórico é muito pequeno ainda. Mas o que ele fez? Ele solidificou a zaga. Já no Grenal que ele viu que tinha problemas, ele coloca o Rodrigues no lugar, na lateral direita do Orejuela, que até já foi, nem está mais no Grêmio. Já foi liberado para o Atlético Paranaense. Ou seja, o Grêmio terá outros laterais, né? O Roberto Ferreira, contratado do próprio Mirassol, e o Edilson, que deve ser o titular. Mas falando a respeito dessa situação, desse momento, como eu vejo o Grêmio, mas sempre pensando lá na frente. Acredito que você, torcedor do Grêmio, quem acompanha futebol, quer saber mais de Série B, se o Grêmio é adversário da sua equipe, tá ligado aqui também. Então ele solidificou a zaga com uma linha de 4 com esses jogadores e ele mantém isso nessa decisão. Porque ele tem vantagem de 1 gol, venceu o jogo lá, fez isso em Erechim, né? Pênalti sofrido pelo Thurin,
que o Lucas Silva acabou marcando. Então o Grêmio mantém o Breno, que está muito bem, pontos para Roger, que definiu que o goleiro tem que ser um, e está sendo o Breno, isso é importante, o Breno está muito bem. Na lateral direita, então, o Rodrigues, improvisado, Jeromel, o capitão, que daqui a pouco eu falo de um detalhe bem curioso em relação ao Jeromel, você que gosta do Jeromito, e depois tem o Bruno Alves e o Diogo Barbosa, porque o Nicolas ainda está machucado, acredita-se, né? Pelo menos o Roger não afirma isso, mas o titular por enquanto é o Nicolas, mas como ele está machucado, joga o Diogo Barbosa. Ele mantém a estrutura do Vila Santos, Lucas Silva, Bitelo, outro mérito do Roger colocar esse jogador, o Vila Santos na dele como primeiro volante, mas o Bitelo, jovem, está jogando demais. Não foi tão bem assim em Erechim, vai variar, não vai jogar todos os jogos bem, mas é um jogador muito interessante. Outros méritos do Roger, mantidos para essa partida contra o Ipiranga de Erechim. Campas pela direita, marcando, né? Principalmente ali o Diego Porfírio, que avança por ali, lateral esquerdo da equipe do Ipiranga, né? E no lado esquerdo entra o Ferreira. Aí é que é a mudança. E em vez do Diego Souza, o Elias, que está na esquerda, vem para o centro e vira o centroavante. Então o Grêmio, na minha opinião, com este ataque, terá um ataque muito mais móvel, mais veloz. Porque no sistema que o Grêmio vinha jogando, o Diego Souza era quase que um jogador a menos. Não por falta de qualidade, mas por característica. Para o Grêmio utilizar o Diego Souza, na Série B, muito útil, com o Edilson entrando de um lado, o próprio Nicolas do outro, os laterais avançando mais, e dependendo dos adversários, o Grêmio pode colocar até o Gabriel Silva e tirar um volante, né? O Grêmio ganha em volume, em velocidade. Não vejo nesse aspecto quem está no banco relacionado para o jogo Benítez, jogador mais para segurar, para cadenciar, mas que na campanha do Grêmio em alguns jogos pode aparecer como quem perdeu um pouco de terreno também, e o próprio torcedor sabe, o Thiago Santos. Mas nesse aspecto então para o Roger vale muito esse título, é importante porque ele não foi campeão pelo Grêmio como técnico da outra vez que esteve no Grêmio. Ele é campeão estadual pelo Bahia por 2 vezes, bicampeão, ganhou o título mineiro pelo Atlético Mineiro, bateu na trave com o Palmeiras perdendo uma final para o Corinthians, né? E aí busca o seu primeiro título gaúcho, que é importante como técnico. Ele tem 4 como jogador do Grêmio, né? Então seria o 5º título dele de estadual, não deixa de ser um penta do Roger, mas não em sequência, claro. Mas aí esse penta, esse 5º seria como técnico, 4 como jogador, 1 como técnico, ele como lateral esquerdo, vários títulos do Grêmio, nem precisa repetir, você pode olhar e pesquisar, que é impressionante a trajetória do Roger. Criado na base do Grêmio, veio da várzea de Porto Alegre, ele nasceu em Porto Alegre, com 17 anos chegou ao Estádio Olímpico, então tem uma história muito interessante do Roger, que eu vejo também como um técnico que está mais maduro nessa segunda passagem pelo Grêmio. Um pouco mais calmo, não na fala, eu vejo nas atitudes. O fato dele fazer um time pragmático, mais fechado, ele está pensando em ser competitivo e levantar a taça. Então esse título é muito importante para o Roger, esse título gaúcho. E até mesmo para o grupo como um todo, para dar confiança para a Série B. Ah, se perder para o Ipiranga, então terra arrasada. Não, é começo de trabalho. O importante é que o Grêmio está tentando evoluir e falta muita coisa ainda para a Série B, na minha opinião. Mas, claro que não fica legal, depois de tu ter uma vitória de 1-0, o Ipiranga ganhar o Campeonato Gaúcho do Grêmio. Isso pode acontecer? Pode. O Luizinho Vieira, técnico do Ipiranga, vai contar com novidades no time, né? O retorno do jogador Matheus Santos, camisa 10, um dos destaques da equipe, tendo seu meio-campo todo titular, o Hugo Almeida, o Eric também no ataque, os 2 atacantes, né? É importante, o Lohan está mantido no time, era dúvida, volante, junto com o Falcão. Olha, é um time muito interessante, que tem aí o goleiro Edson também confirmado, ele que teve um jogo de muita pressão em Erechim, achei que ele estava pressionado na saída de bola, mas o Luizinho Vieira falou que fez um treinamento e trabalhou bastante durante a semana para pensar num time mais focado nesse resultado que ele precisa, ou 1-0 ou diferença de 1 gol para ir para os pênaltis, ou um placar mais elástico, acima de 2 gols, né, de diferença, 2 ou mais gols de diferença, para ganhar o título sem precisar ir para as penalidades.
Considero difícil. O Grêmio está muito próximo do pentacampeonato, mas tem que respeitar e o Grêmio respeita. Foi o que disse, por exemplo, Jeromel na entrevista coletiva. A propósito, o Jeromel é o único que pode ser pentacampeão. Ele estava em todos os outros 4 títulos anteriores a esse. Se o Grêmio confirmar como campeão, ele será capitão que vai erguer a taça e o legítimo pentacampeão gaúcho, coisa que não acontece desde 1989. Não é fácil essas sequências, principalmente acima de 5, 6, olha, acima de 4, né? Que é o pentacampeonato, não é nada fácil não. O Jeromel, eu prometi aqui, vou contar uma história a respeito do que ele falou da coletiva, e às vezes ouvindo a coletiva, até chegar naquele ponto, eu vou resumir aqui para vocês o que eu considerei muito importante. Ele está tendo um papel de liderança junto aos garotos para acalmar, para dar exemplo, para eles terem um lado profissional muito mais rigoroso, digamos assim, com eles mesmos. Jeromel é um cara muito disciplinado. E quando ele chegou ao Grêmio, ele conta essa história. O Zé Roberto não era nem relacionado para os jogos. O Zé Roberto, canhoto, aquele grande jogador que jogou no Grêmio como lateral esquerdo. O Jeromel cita isso. Ele não era nem relacionado para os jogos e depois foi pedido a ele para jogar na lateral esquerda. Ele aceitou, ele jogou todo o ano e foi destaque na lateral esquerda do Grêmio. Um jogador também muito disciplinado. O que o Jeromel diz para os jovens? Olha, quando eu cheguei aqui, eu vi que o Zé Roberto era o primeiro a chegar e o último a sair. Então é um cara pontual, cumpria com seus treinamentos, estava sempre à disposição e mesmo sem estar relacionado. E é isso que ele passa para os jogadores. Eu segui esse exemplo, vocês têm que seguir esse exemplo também para serem jogadores. Porque tem muito jogador que a primeira titularidade, até com rede social, já sai postando um monte de coisa. É Grêmio, é 10, eu sou o cara, eu isso, eu aquilo. Olha, esse tipo de coisa deixa para o Luva de Pedreiro, né? O Luva de Pedreiro que é espetacular nesse aspecto, melhor jogador do mundo, recebe pai, né? E esse cara é divertido e faz cada golaço que muito jogador profissional não faz, não é verdade? Mas isso é o cara da rede social, da popularidade, é diferente. Jogador de futebol tem que ser discreto e disciplinado. Tenho certeza que é esse o recado que o Jeromel está passando para os jogadores. Bom, o que eu tenho certeza também é que será um grande jogo, muito interessante, neste sábado, 4h30 da tarde, Grêmio e Ipiranga de Erechim. Quem vai ser o campeão? Acredito que o Grêmio, mas o Ipiranga de Erechim foi a melhor equipe do campeonato e pode até mesmo surpreender. Por que não? Aí tem que assistir. Futebol é só um jogo e a gente nunca sabe o resultado, ainda mais numa decisão, num jogo entre Grêmio e Ipiranga de Erechim, as duas melhores equipes do Campeonato Gaúcho que chegaram na decisão de 2022. Gostou? Dá teu like, comenta, compartilha com os amigos. Não te inscreveu ainda? Te inscreve no canal. Eu preciso da tua ajuda, tá bom? Tá certo? Obrigado e até o próximo vídeo.